Continuando os estudos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ainda falando sobre a vigência das normas, vamos ver quando uma norma perde a sua validade. E de acordo com o artigo 2 da LINDB, uma norma somente perde a sua validade se outra lei a revogar ou se ela se tornar ineficaz, conforme o princípio da continuidade das leis. E esse artigo diz que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Ainda que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. E ainda que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. E salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência. Dessa forma, como foi lido, a norma perde a sua validade quando ela for revogada. E a revogação pode ser subdividida em abrogação ou derrogação. A abrogação é a revogação total da lei. Já a derrogação é a revogação parcial da lei. E essa revogação ainda pode ser expressa, portanto, descrita no texto legal, e podemos citar como exemplo o artigo 3 do Código Civil, que fala sobre a capacidade civil. E por meio da Lei 13.146, revogou no artigo 123 o artigo 3, inciso 1, 2, 3 do Código Civil. E como é possível observar, isso foi expresso. Podemos ter ainda a revogação tácita, que é aquela em que a lei se torna incompatível com a lei anterior. No entanto, é preciso prestar atenção, porque a incompatibilidade ela não pode ser presumida. E conforme expressamente disposto na Lei Complementar 95, no seu artigo 9º, a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou dispositivos legais revogados. Assim, fica mais difícil encontrar situações de revogação tácita. Por fim, ainda podemos ter a revogação global, que é aquela em que a nova lei disciplina toda a matéria que está revogando. Um exemplo disso é o Código de Processo Civil novo, em seu artigo 1046, que fez a revogação global do Código de Processo anterior, quando afirmou que, ao entrar em vigor este código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 5869 de 73, que é o Código de Processo Civil anterior. E aqui cabe uma observação. É possível existir uma lei revogada que mantém a sua eficácia. Isso graças ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que expressa claramente que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Portanto, podemos ter uma lei revogada que ainda mantém seus efeitos. Por outro lado, é possível existir uma lei em vigor totalmente ineficaz. E como exemplo, podemos citar o artigo 58 e 59 da Lei de Contravenções Penais, que fala sobre o jogo do bicho e a vadiagem. E ele fala: explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração. Prisão simples de 4 meses a 1 ano, multa de 2 a 20 contos de réis. E ainda, que incorre na pena de multa de 200 mil réis a 2 contos de réis aquele que participa da loteria visando a obtenção de prêmio para si ou para terceiro. Portanto, incrimina quem promove e quem joga. E observe que o jogo do bicho pode ser encontrado em vários lugares. E até pouco tempo atrás era possível encontrar até dentro de lotéricas, o que é um verdadeiro absurdo, mas é a verdade. O artigo 59, por outro lado, informa que entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Um mundo onde pelo menos uns 20% da população não tem trabalho, realmente torna esse artigo uma idiosincrasia, né? Mas ele existe e está aí. Então, é possível sim você ter uma lei revogada que continue eficaz e é possível ter uma lei em vigor
que é totalmente ineficaz. Ainda em relação à revogação de leis, é importante lembrar do princípio da conciliação, também conhecido como princípio das esferas autônomas, que se encontra lá no artigo 2, parágrafo 2º da LINDB, que nós já lemos, que informa que lei geral não revoga lei especial. No entanto, é importante lembrar que lei especial pode derrogar lei geral. Lembrando que derrogação é a revogação parcial da lei, que também é conhecida como revogação por via direta. Por fim, ainda em relação à revogação das leis, precisamos falar sobre a repristinação, que é quando uma lei revogada volta a valer por força da revogação da lei que a revogou. Para entender melhor essa sistemática, observe esse gráfico. Vamos supor que uma lei 1 entre em vigor em um determinado tempo, regulando uma matéria qualquer. Depois de um tempo, a lei 2 revoga a lei 1, alterando a matéria desta e permanecendo em vigor. Posteriormente, a lei 3 revoga a lei 2 sem mencionar a matéria. Assim, como a lei 2 havia revogado a lei 1 e o princípio da continuidade das leis determina que uma lei somente pode deixar de existir se outra revogar, teremos que a repristinação seria a lei 1 voltar a ter vigor automaticamente. Esse tipo de repristinação no Brasil não existe. No Brasil, isso é possível somente por cláusula expressa, nos termos do artigo 2, parágrafo 3º, que também já lemos da LINDB. E aqui cabe um alerta, que repristinação é diferente de efeito repristinatório, que é quando uma lei revogada é automaticamente restaurada por força da declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora. E isso acontece por força de ações como ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, que são ações do STF de efeito concentrado. E isso se dá da seguinte forma. Vamos supor que tenhamos uma lei 1, qualquer, que está em pleno vigor e vigência também. Ela, então, é revogada por uma lei 2, que passa a ter vigência agora. Posteriormente, o STF declara a inconstitucionalidade dessa lei 2. Se isso acontecer, a lei 1 passa automaticamente a ter validade novamente. Isso é chamado de efeito repristinatório. No entanto, o STF pode regular esse efeito, mas se ele fizer, terá que fazer de forma expressa. Caso contrário, a lei 1 voltará a ter vigência por força da inconstitucionalidade da lei 2 e do efeito repristinatório. Finalmente, em relação à perda de validade da norma, vamos falar sobre a ineficácia da norma ou da lei, que é quando uma lei está em vigor, no entanto, ela não tem um efeito prático, ou seja, ela não é aplicada. Nesse caso, teremos algumas situações onde é possível acontecer isso, como no caso da caducidade, que é no caso da superveniência temporal ou factual. Isso acontece no caso de leis temporárias, e um exemplo disso pode ser a Lei 13.284, que regulou a questão das Olimpíadas no Brasil. Atualmente, ela não tem muita serventia. Temos também o desuso, que é quando cessa o pressuposto fático de uma determinada lei. E aqui podemos citar um exemplo que está bem próximo da sua ocorrência, que é o artigo 34, inciso 22 do Estatuto da OAB, que aponta como infração ético-disciplinar a retenção dos autos de forma abusiva. Ora, com o processo digital não haverá autos para haver retenção. Logo, esse inciso terá o seu pressuposto fático inexistente, obviamente entrando em desuso. Temos ainda o costume contra legem, que é o costume contrário à lei. E aqui é importante citar que ele não revoga a lei. Embora a lei passe a ser ineficaz, a lei não está revogada. E nós já citamos anteriormente um exemplo, que é o artigo 58 e 59 da Lei de Contravenções Penais. Temos também a situação em que o STF, por via de ação direta de inconstitucionalidade, informa que a lei é ineficaz, nos termos do artigo 102, inciso 1A da Constituição Federal, e diz que compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual,
e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo. No entanto, é importante fazer um link entre essa informação e a informação veiculada no informativo 886 do STF com relação à ADI 3406 e 3470, que, conforme foi estudado em aulas anteriores, teve uma mutação constitucional, fazendo com que o STF tornasse efetivamente a lei ineficaz, e não somente informasse isso. Outra situação que traz ineficácia da lei é a anterioridade da lei tributária. E aqui estamos falando da anterioridade nonagesimal e a anual, que é estudada melhor nas aulas de direito tributário, e está descrito no artigo 153 da Constituição Federal. Informa que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os constituiu ou aumentou, e aqui estamos falando da anterioridade anual, e antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. E aqui estamos falando da anterioridade nonagesimal. Por fim, temos a lei que altera o processo eleitoral, que, conforme o artigo 16 da Constituição Federal, diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Portanto, ficará suspensa durante esse período.